Porque tem uma questão que é maneira também a gente discutir, que é um conceito bem sedimentado, que entra em práticas sexuais e que a gente não quer também, nenhum homem quer. Que é entrar num conceito de desuso peniano. Desuso peniano. Isso é bem sedimentado de anos pra cá, menos de 5 anos pra cá, isso também o músculo, o pênis, o corpo cavernoso do pênis, ele é uma musculatura e ele, como qualquer outro, ele precisa estar se exercitando, ele precisa estar em uso para funcionar bem do ponto de vista reprodutor. No pênis ele tem a uretra passando ali, você tem a função urinária do pênis, que é para urinar, mas ele não serve só para isso, ele tem a função reprodutora dele, de penetração, sim, ejaculação e tudo mais. A função erétil em si. E assim, é claro que tem questões religiosas, não quero ejacular, não quero ter relação antes do casamento, tá? Isso é tudo legítimo e louvável. Mas você entrar também, você não quer entrar você não quer prejudicar a saúde do seu pênis enquanto você está nesse período. Né? Então acho que vai a sua pergunta aí. Como que a gente não entra nisso? Primeiro acho que é interessante falar o que é o desuso peniano. Qual que é esse conceito? O conceito de desuso peniano é você simplesmente, realmente, como o próprio nome diz, não usar o pênis, não ter ereções, e o pênis, hoje em dia a gente tem esse conceito bem claro, ele precisa das ereções para manter uma saúde do corpo cavernoso. O que quer dizer isso? As ereções é o aumento do fluxo sanguíneo arterial oxigenando aquela musculatura do corpo cavernoso. Só para você ter uma ideia, Elias, na hora da ereção, você aumenta em 3 vezes a pressão arterial de oxigênio no pênis. A saturação de oxigênio aumenta, né, no pênis quando você tem uma ereção. Então você precisa de ereções para oxigenar melhor esse corpo cavernoso. Se você, obviamente, não tem as ereções, né, o pênis no estado flácido, ele está recebendo sangue arterial, senão você ia necrosar o pênis a qualquer momento. Sim. Ele está recebendo, mas num volume menor. Então você precisa daquela ereção, chegada de oxigênio, chegada de sangue oxigenado para você manter elasticidade, saúde do corpo cavernoso. Se você não tem essas ereções, seja porque você entrou num período de depressão, teve uma separação traumática, ou principalmente passou por uma cirurgia de câncer de próstata, você fica um período mais longo sem ereção, então você está passando por um período de desuso peniano, você não está tendo ereções. Passou de um certo momento, e esse certo período é variável de pessoa para pessoa, mas a gente pode falar em acima de 6 meses sem nenhuma ereção, você pode começar a ter efeitos deletérios disso no corpo cavernoso. Tem os fatores de risco, é mais comum esses efeitos deletérios em pacientes acima de 50 anos e pacientes pós-prostatectomia, pós-retirada da próstata por câncer de próstata. Mas acima de 6 meses, você pode começar a ter substituição do tecido muscular saudável do pênis por fibrose, por tecido de cicatrização. Caraca. Entendeu? Então o pênis vai aos poucos. Primeira coisa, você começa a ter disfunção erétil. Então você ficou um longo período sem ter. Aí você começa a ter dificuldade de ter ereções de fato. Então, disfunção erétil. Daqui a pouco você começa a perder a elasticidade do pênis. Você pode ter, inclusive, encurtamento do pênis, por conta de fibrose e diminuição do tamanho do pênis, de fato. E depois, se essa placa de fibrose for aumentando, você gera placas de fibrose maiores e você tem entortamento do pênis. O pênis fica torto. Né? Isso é muito mais comum em pacientes acima de 50 anos e pós-prostatectomia radical. Mas pode acontecer com qualquer um num desuso maior do pênis. Então você não quer deixar o pênis chegar nesse estado de desuso peniano. Sim. E aí respondemos agora, voltando à sua pergunta. Saúde do pênis. Então o desuso só para 6 meses sem nenhuma ereção. Nenhuma ereção. É isso mesmo que você falou. Então o cara que às vezes ele não tá se masturbando, mas é o cara que tem vontade de ter a relação muitas vezes. Muitas vezes. Então ele tem várias ereções ali, mas ele o autodomínio. Né? Exatamente. Então não é esse cara. Não é esse cara. Esse que é o ponto que tem muita... Isso sempre que eu falo disso, vem a rapaziada assim, mas eu tenho 19 anos, nunca tive relação, então meu pênis vai diminuir. Vai necrosar. Eu já tô achando que tá diminuindo mesmo. Cara. Os caras vão comentar. Não, mas você tem as ereções matinais, noturnas e involuntárias. Então você tem essas ereções, cara. As ereções noturnas... Os caras têm as voluntárias também, né? Tem todas as ereções aqui. As voluntárias também. Mas as involuntárias, então você tem as ereções matinais. Então acho que assim... Uma das coisas que você falou, como manter a saúde do pênis, manter a saúde sexual, é você ter cuidado para que você tenha uma saúde no sentido assim, ereções matinais, eu acordo com o pênis ereto, eu tenho as ereções noturnas, eu sinto que o meu pênis fica ereto ao longo da noite. Como que você preserva isso? Sono de qualidade. Durante o sono, tem um período do sono que chama sono REM, né?
O ciclo do sono tem mais ou menos 1h30. Tem o sono não REM e o sono REM, de meia hora mais ou menos o sono REM. É nesse período do sono que você tem um pico de produção de testosterona e óxido nítrico, que é o principal vasodilatador do nosso corpo. E é ali que você tem as ereções noturnas. Você vai ter mais ou menos 5 ciclos de sono durante seu sono. Né? Um sono reparador de 8 a 9 horas, sei lá, de sono. Você tem 5, 6 ciclos de sono. Então você vai ter 5, 6 ereções ao longo da noite, você não percebe, e às vezes esse período de sono REM é onde você superficializa o sono. Movimento REM porque é Rapid Eyes Movement. Então, movimento rápido dos olhos. É o período do sono que você está com movimento de olho rápido, você está sonhando, superficializa o sono. E muitas vezes você acorda nessa hora e você está com o pênis ereto, entendeu? Então, porque às vezes você acorda com o pênis ereto, mas se você fica alguns dias é que você não acordou nesse período. Nesse período, exatamente. Isso é outra coisa interessante. Porque, porra, não tô acordando com o pênis. Você pode acordar outra fase do sono também, né? Não nessa fase, que é onde superficializa, é onde geralmente você acorda, mas você pode acordar em outra fase do sono. Eu costumo sempre falar, não, relaxa. Não tô tendo ereção matinal, fudeu, não sei o que, não. Calma, meu, calma, relaxa. Você pode estar tendo as ereções noturnas e tudo mais. Mas então, você tem um sono de qualidade para que você mantenha isso. Você tem uma saúde cardiovascular boa, porque para ter as ereções noturnas e involuntárias, você precisa de uma artéria cavernosa de qualidade levando sangue para o seu pênis. E como que você consegue um fluxo arterial de qualidade? Cuidando, evitando exercício físico regular, obesidade, evitando obesidade, tem a ver, não sei se foge um pouco da sua área, mas tem a ver, por exemplo, eu gosto de musculação, mas eu odeio fazer cardio se não envolver uma prática de esporte. Por exemplo, eu jogo tênis e eu gosto de correr, mas eu não gosto de esteira. Nossa, esteira correr por correr. Esteira realmente pra mim também, que não dá, velho. Correr por correr, sem uma... Pô, você correr atrás de uma bola de futebol, de uma bola de tênis é uma coisa, tem um alvo, né, velho? Agora você correr sem um alvo... Não, é dar uma corrida no parque também, não? Não, correr por correr não rola. É que eu não tenho mais joelho, né, pra correr. Você falou, você operou 3 vezes. Meu irmão. Eu operei 3 vezes o joelho, mas isso... Eu preciso de exercícios aeróbicos ou a musculação já seria um bom... Não, a musculação, assim, é bom fazer alguma coisa, né? Pior é não fazer nada. Mas exercício aeróbico é muito bom para a saúde cardiovascular. Se eu não me engano, é o que você falou, foge um pouquinho, mas se eu não me engano, o cardio é até melhor, exercício de cardio. Tá. Mas a musculação, por exemplo, você sabe hoje em dia que a musculação, principalmente membros inferiores, por exemplo, a gente sabe que é um grupamento muscular que quando bem trabalhado você aumenta a secreção de testosterona, por exemplo. Então a musculação, exercício de força, se você visar aumento de produção de testosterona, parece ser melhor focando em perna, por exemplo, em quadríceps femoral. Isso já é bem sedimentado também. Então sim, é o que você falou. Então exercício aeróbico, isso é importante para a saúde cardiovascular, qualidade do sono, evitar, obviamente que é difícil hoje em dia, mas estresse, ansiedade, tudo isso faz com que você tenha um sono de pior qualidade, por exemplo. Se você é um cara que tem níveis de ansiedade alto, seja pelo trabalho, seja pela sua vida, seja pelo perfil que você tem níveis circulantes de adrenalina e cortisol altos, isso atrapalha seu sono. Então isso tudo vai meio interligado, mas tem a ver com a saúde peniana, saúde sexual. Então, obviamente, que se você mantém esses hábitos bons, você vai ter ereções noturnas involuntárias, você vai manter a saúde do seu pênis, mesmo que você tenha período sem ejacular, sem ter relações antes do casamento e tal, você precisa se focar nisso também. Não é porque você vou ter relação só depois do casamento, então não vou ligar para isso agora. Não, você tem que se importar, você tem que se estudar, se informar para que você, depois do casamento, que você case, você esteja preparado ali para sua esposa, você tá preparada para entregar um bom resultado. Porque no casamento você tem que entregar. Exatamente. É isso aí, pô. Então, o cara fazendo isso daí, ele consegue... Ele consegue ter uma saúde sexual peniana de qualidade, e mesmo sem ejacular ali, enfim, passando por esse período de abstinência, de controle, ele consegue depois entregar um bom resultado ali depois do casamento, com certeza. Entendi. E essa questão da ejaculação precoce leva um tempo para esse músculo trabalhar? Por exemplo, o cara tem muita ejaculação precoce, relou, foi. Sim. Tem os caras que Sim. Tipo, eu tava vendo uma série, velho, é muito boa na Netflix, chama Clark. Já viu? Já vi. O Clark é o Lofson lá? Sim, mas tem tempo que eu não vejo. Tem muito tempo que acho que essa série é bem sedimentada, né? Tem várias temporadas ou não? Não. Não? Ah, então eu tô viajando. Acho que tô confundindo com Dark, alguma coisa assim. Ou Dark ou Ozark. Ozark, eu confundi com Ozark. Esse Clark é um bandido sueco, se eu não me engano. Tem 6 episódios só. Que é a história desse cara. Ele tá vivo hoje. Sim. Ele era um ladrão de banco e
História real? História real. Ah. O cara é muito louco, velho. O cara Sim. chama Clark Olofsson, o nome do cara. Acho que é isso, ou Olofsson, sei lá. Mas se você botar Clark, você acha. Sim. E o cara, desde os 10 anos, ele já pegava mina. Tipo, o cara completamente louco. A família toda disfuncional também. O pai dele é um lixo. Destruturada É total. destruturado e o cara virou um bandido. Uhum. Só que ele virou um bandido famoso na Suécia. O pessoal, tinha muita gente que gostava do cara. O cara Sim. virou tipo uma celebridade. Tem umas paradas dessas. Ele era preso direto, fugia da cadeia, roubava banco, pegava várias minas. E toda mina que ele pegava pela primeira vez, ele gozava em duas... Tipo, era... O cara dava 2 bombadas, gozava. Já era. 2 pedaladas. 2 pedaladas, a primeira... Aí depois ele ia. Mas, tipo, a primeira... A mina já terminou ele. Já, nossa, foi bom, né? Tipo, o cara era um gênio. Quanto tempo leva pra fortalecer essa musculatura pra um cara que tá muito fraco? Não, isso é beleza. Tem o fisioterapeuta, isso eu tenho contato com muito fisioterapeuta, tem em torno de 6 meses de trabalho, o cara começa a ter um resultado melhor da fisioterapia. Por isso que é um trabalho de médio prazo. E o cara, quando vem no consultório, é óbvio que ele tá com ejaculação precoce, ele quer resolver para ontem. Eu vou dar uma técnica no final desse episódio pra ele resolver mental. Mental? Porra, meu Se irmão. os caras testar isso aí, eles vão me agradecer. Rapaz, Claro isso que aqui- tem que associar isso com os exercícios. Com os exercícios, né? Não, beleza. O cara, essa é 6 meses, em torno de 6 meses que a fisioterapia fala, mas, então, você vê, é um trabalho de médio prazo. A própria psicoterapia também, que é um outro braço do tratamento, é um trabalho de médio prazo, é um trabalho de autoconhecimento do cara, entender, pô, de onde que sai essa ansiedade? Às vezes o cara nem é ansioso em outros segmentos dele na vida, mas ele é ansioso a questão sexual. E de onde que é isso? A psicoterapia vai te ajudar a um autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento te trazer melhor e tratamento. Médio prazo também, isso não é do dia pra noite. Então o cara, muitas vezes, a gente começa tratamentos via oral pro cara, que é os principais é o paroxetina de uso diário e o dapoxetina, que é o uso na hora da relação só serve para aquela relação, que funcionam bem, mas a maioria não quer ficar dependendo desses remédios, né? Quer sair disso e tentar um tratamento mais sedimentado. E onde você vai encontrar uma coisa sedimentada é psicoterapia e fisioterapia, entendeu? Mas 6 meses, que é a sua pergunta ali que você falou. 6 meses. Mas a- Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever